pego um versículo isolado. Isolado de quê? Faltou ele trazer essa explicação. Eu pego um versículo isolado de quê? Porque para você dizer que a pessoa pegou um versículo e isolou ele, você tem que provar de que eu estou isolando ele. Eu estou isolando o versículo do contexto? Como é que eu isolei o versículo do contexto que eu nem trabalhei ainda o texto? Vou trabalhar agora. Então a gente vê a dificuldade que tem de se debater com um unicista, porque ele não consegue falar, trazer um raciocínio assim coerente, é só coisa incoerente, desconexa. Outra coisa também, que além da coxa de retalho que ele fez, além de picotar a Bíblia, ele errou quando ele citou halos, como se tivesse lá em João 16, 13, ele citou João 14, 16. Em João 14, 16, eu vou trabalhar aqui João 16, 13, mas antes eu vou falar aqui o que você disse, em João 14, 16, e eu rogarei ao Pai. Então aqui a gente tem uma oração onde tem uma relação pessoal entre uma pessoa se comunicando com outra. E ele não diz eu mesmo, ele diz ele vos guiará, ele vos dará outro consolador. Outro aqui é halos. Outro aqui é halos. Halos é outro distinto, porém da mesma espécie. Inclusive ele falou isso aqui. Só está faltando crer agora no que falou. Por quê? Eu tenho aqui, uma Bíblia. Vamos supor que essa aqui fosse uma Bíblia igual a essa. Isso aqui é um livro, mas vamos supor que fosse uma Bíblia igual a essa. Então eu diria que aqui eu tenho uma Bíblia e aqui eu tenho outra. Então essa Bíblia não é essa, mas o material dessa é o mesmo material desta. Entendeu? Então o Abraão, ele faz uma confusão com um texto que é claro, com um texto que é simples. Inclusive, esse texto que ele cita refuta ele. Quando a simples leitura do texto é uma refutação para aquilo que ele acredita. Porque se ele abrir a boca para ler João 14, 16, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. O texto diz que é outro, aí ele vai lá e diz que outro não é outro, que aquilo que a Bíblia diz não é bem isso, que outro aqui quer dizer ele mesmo, entendeu? Ele vai ter que desconstruir o texto bíblico, vai ter que negar a realidade para se apegar aí uma fantasia que não condiz com a realidade bíblica. Então, quando a gente se depara aqui com a pergunta que eu fiz a ele, baseada no Evangelho segundo ele escreveu João, capítulo 16, versículo 13, que ele fugiu, rodopiou e fez coxa de retalho com medo de entrar aqui no texto, nem sequer se deu ao trabalho de ler o texto. Todo mundo vai ver aqui que ele não leu o texto, não leu. João 16, 13 diz assim, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele não diz eu mesmo, ele diz ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo. Então, se isso aqui é um papel, você já viu o Espírito Santo fazendo um papel aqui de falar e o Espírito Santo é o próprio Jesus? Como é que é isso? Como é que se dá isso? Porque Jesus está dizendo que ele não fala de si mesmo. Se não fala de si mesmo, fala de quem? Entendeu? Então, se aqui o Espírito Santo é Jesus e Jesus não fala de si mesmo, Jesus vai falar de quem? É cambalhota. Então, quando o texto bíblico diz que o Espírito Santo vem e não fala de si mesmo, e dirá o que tiver ouvido, ele não fala de si mesmo porque ele fala de Jesus. E ele fala o que ouviu porque ouviu de Jesus. É só ler o texto. O unicista tem um problema grave. Sabe qual é o problema do unicista? Não é o texto, é o contexto. O texto, às vezes, eles chegam a ler, mas o contexto não lê. Então, quando você vê aqui, ele me glorificará porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então, o Espírito Santo, ele fala de Jesus.